Olá, pessoal. Vamos fazer agora a 18ª aula, que são as tonalidades menores. Na aula anterior, eu falei de 3 conceitos, de escala, modo e tonalidade. Escala tem a ver com quantidade de notas dentro do âmbito entre uma frequência e seu dobro. Então, a gente tem escala pentatônica, escala hexatônica, escala de 7 sons, heptatônica, escala de 12 sons. O modo tem a ver com a forma como a gente organiza as notas de uma escala. Aproxima ou distancia uma nota da outra. E vale especialmente para a escala heptatônica, que é a nossa escala padrão da música ocidental. E falei de tonalidade, que é um sistema em que de uma escala heptatônica, em que as notas têm uma hierarquia e tem um poder de afastamento e aproximação de tal forma que a nota principal, a tônica, ou seu acorde principalmente, é a casa, o lugar de partida e de chegada. E toda a música tonal é, de certa forma, uma viagem em que a gente sai desse ponto de partida, passa por outros acordes ou mesmo outras tonalidades e retorna ao ponto de partida. Para isso, é fundamental que a gente tenha uma condução harmônica e que a gente tenha 3 acordes principais, né? O acorde tônica subdominante e o de dominante. E nesse acorde dominante, a gente tem a sensível, o 7º grau, com uma proximidade de um semitom da tônica. Então, nós vimos que o sistema tonal é um sistema próprio do modo maior, mas também se adapta aos modos menores. Agora nós vamos ver 3 modos menores. Então, eu escrevo aqui. Temos 3 modos que são considerados menores. O primeiro é o menor natural. Ele é formado pelo tetracorde menor superior, que é esse aqui, tom, semitom, tom, e o tetracorde menor superior, que é o semitom, tom, tom, sempre separado por um tom. Então, em Lá, a gente tem Lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Aqui eu transcrevo para dó menor, que vai ter si, mi e lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, aqui a gente tem o dó menor natural com a armadura de clave. Repare que a armadura de clave é si bemol, mi bemol, lá bemol, que é a mesma armadura de clave de mi bemol maior. A gente vai ver isso nesse capítulo a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. A segunda forma é o modo menor harmônico. Ele é formado pelo tetracorde menor e o tetracorde harmônico. Repare, tanto o menor natural quanto o menor harmônico, o primeiro tetracorde é igual. E a gente vai ver até na terceira forma, o primeiro tetracorde é sempre igual. Esse tetracorde menor, que é formado, que tem uma terça menor entre a primeira e a terceira nota. Então, lá, si, dó, ré, lá, si, dó, ré. E o segundo tetracorde aqui é o tetracorde harmônico, que tem o tom aumentado. Então, é 1, 3, 1. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. A partir de dó, a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si,
aqui que Dó menor harmônico tem a mesma armadura de clave, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol. O Si B4, ele acontece com uma alteração ocorrente, ele não está na armadura. Então, a gente coloca o B4 no Si para aproximá-lo da tônica, transformando em sensível. Aqui a gente tem, aqui em cima, no Dó menor natural, a gente tem uma subtônica, a gente não tem uma sensível. A gente tem um tom separando o sétimo grau da tônica. E aqui a gente tem a sensível, um semitom separando o sétimo grau do primeiro, da tônica. A terceira forma é o modo menor melódico, que na direção ascendente se faz com sexto e sétimo graus elevados, e na descendente com os naturais. Então, no modo descendente é o mesmo modo menor natural. E no ascendente, o que a gente tem aqui é um tetracorde menor e um tetracorde maior. Ouçam como, na forma ascendente, a gente tem essa sensação aqui de maior no segundo tetracorde. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E descendo. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. A partir de Dó, nós vamos ter a mesma coisa que no menor harmônico. Ou seja, aqui o sexto e o sétimo graus sofrem uma alteração ocorrente. Eles não estão na armadura de clave. A armadura de clave continua sendo a mesma, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol. E a gente tem como alteração ocorrente o Lá B4 e o Si B4 no movimento ascendente. Descendente, a gente tem aqui alterações de precaução, já que elas já estão na armadura de clave. Então, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Reparem que aqui a gente não tem mais aquela segunda aumentada. A gente tem tons e semitons, apenas tons e semitons, justamente porque a gente levou o sexto e o sétimo graus. E aqui volta como menor natural. Então, o menor natural é um modo primitivo. Primitivo não é uma boa palavra, é um modo antigo, é o mesmo modo eólio do Renascimento. O fato do sétimo grau não ser uma sensível, não ser um semitom da tônica, mas ser uma subtônica, um tom da tônica, né? O que eu estou falando aqui do modo menor natural. Ele está um tom da tônica. Ele é uma subtônica, o sétimo grau, não uma sensível. O fato do sétimo grau não ser a sensível, mas uma subtônica, o enfraquece como modo tonal, justamente porque o sistema tonal é um sistema de condução harmônica em que o acorde de dominante ele contém a sensível, então ele puxa a volta à tônica. Então, lembro que a tonalidade se baseia na hierarquia dos graus com a primazia da tônica. E a aproximação da sensível para a tônica tem fundamental importância. Então, os acordes, o acorde de quinto grau, acorde dominante, ter a sensível, é de fundamental importância para essa sensação de retorno à tônica. No entanto, é pelo modo menor natural que verificamos a tonalidade menor ao analisarmos a armadura de clave. É o que a gente viu aqui, ó. Tanto o menor natural, o menor harmônico e o menor melódico, eles têm a mesma armadura de clave, que é a armadura de clave aqui de Mi bemol maior. Então, Dó menor natural, Dó menor harmônico, Dó menor melódico,
tem a armadura de clave, que é a mesma de Mi bemol maior. E a gente vai ver isso aqui logo a seguir. O menor harmônico é o menor tonal por excelência, como revela a denominação harmônico. Harmônico não quer dizer que é equilibrado, que é harmônico nesse sentido. Pelo contrário, o modo menor harmônico, por ter a segunda aumentada, ele cria um ar um pouco mais exótico, um pouco mais desarmônico do ponto de vista melódico. Quando a gente canta do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, né? Essa segunda aumentada. Esse harmônico, ele está no sentido da harmonia, da função harmônica, né? Então, ele é tonal justamente porque ele favorece a função harmônica. Vimos que os principais acordes da tonalidade, aqueles que caracterizam a tonalidade, são construídos a partir do primeiro, quarto e quinto graus. Nas tonalidades maiores, esses acordes, primeiro, quarto e quinto, são acordes maiores. No modo menor, o primeiro e o quarto são menores, mas o quinto grau permanece maior, fazendo a função de puxar a volta tônica. Eu coloco aqui primeiro, quarto, quinto grau e primeiro no modo maior, em dó maior, e aqui em dó menor. Eu vou tocar aqui no modo maior. Vou até colocar uma sétima. Repare como isso puxa a volta à tônica. Agora eu vou fazer o menor natural. Olha o menor natural. Repare como não tem nenhuma força de atração para a tônica. Eu posso até continuar aqui, por exemplo. Agora, se eu coloco a sensível, altero o sétimo grau, aí eu tenho essa sensação da proximidade. Vou tocar só um encadeamento com a sensível, com o sétimo grau alterado. O modo menor melódico privilegia o aspecto melódico, evitando a segunda aumentada, né? Os três semitons, aquele. Sol, lá, si, dó, si, lá, si, dó, si, fá, sol. Né? Ele evita a segunda aumentada, quando ele eleva o sexto e o sétimo graus. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na volta também não tem o tom aumentado, porque volta como menor natural. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Johann Sebastian Bach foi um mestre no equilíbrio entre as dimensões melódicas, no contraponto e harmônico. E ele utiliza com frequência o modo menor melódico em seus corais, fazendo isso em linhas ascendentes, e quando ele quer enfatizar essa função harmônica, ele utiliza o sexto e o sétimo graus elevados. Quando ele quer enfatizar o aspecto melódico, principalmente nas linhas descendentes, ele utiliza o menor natural, ou seja, o conjunto dos dois é o menor melódico, modo menor melódico. O que eu já falei aí anteriormente. A tonalidade menor sem nenhum acidente é o Lá natural. A elevação do sétimo grau, para se fazer um modo menor harmônico, ou do sexto e sétimo para fazer um menor melódico, não aparece na armadura. São colocados à frente das notas no decorrer da música, como alterações ocorrentes. Assim, Lá menor tem a mesma armadura de Dó maior. Ou
Dó menor tem a mesma armadura de Mi bemol maior, como a gente viu aqui nesses 3 exemplos. Aqui eu coloco um exemplo dessa sonata em Lá menor para flauta e cravo de Handel. A gente repara que a armadura de clave é de Dó, a música começa em Lá e esse trecho termina aqui com o acorde de Lá. E a gente tem aqui Sol sustenido em vários momentos. Reparem que a gente tem Sol sustenido em vários momentos. Então, a gente pode considerar essa música em Lá menor, esse trecho em Lá menor. Reparem também que a gente tem, enquanto a gente tem essa condução harmônica, ele coloca sempre aqui o sustenido no Sol sustenido. Quando ele faz um desenho unicamente melódico e descendente, aí ele utiliza o Sol B quadro. Tá vendo o Sol B quadro aqui? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Lá. Ele coloca o Sol B quadro, ou seja, ele utiliza o aspecto menor melódico aqui no momento em que ele tem uma linha unicamente melódica descendente. Então, a equivalência entre as armaduras do modo maior e menor é o que a gente já viu. Podemos perceber que uma tonalidade menor tem a mesma armadura de outra tonalidade maior, situada uma terça menor acima. Então, o que a gente viu aqui, nós estamos em Dó menor, tem 3 bemóis, Si, Mi, Lá bemóis, que é a mesma armadura de Mi bemol maior. Mi bemol está uma terça menor acima de Dó. Então, Dó e Mi, uma terça menor, a relação de uma terça menor entre Dó e Mi bemol. Então, tem a mesma armadura de outra tonalidade maior, situada uma terça menor acima. As duas são consideradas relativas entre si. Então, as tonalidades que têm a mesma armadura, uma maior e uma menor, elas são relativas entre si. Por exemplo, Dó menor é o relativo menor de Mi bemol maior. Fá maior é o relativo maior de Ré menor, que está uma terça menor abaixo de Fá. Então, para sabermos se a tonalidade de uma música é maior ou relativo menor, analisamos o início não é tão importante, e o final da música, mas principalmente se a nota que seria o 7º grau do modo menor apresenta alteração elevando o semitom, o que faz com que se torne a sensível da tonalidade menor. É o que a gente viu aqui, ó. A gente viu que começa em Lá, termina em Lá. Isso que eu estava falando não é tão importante, mas o mais importante é que a gente percebe aqui, quando aparece o Sol, ele aparece como Sol sustenido, no decorrer da música, não na armadura. Então, a gente pode garantir que esse trecho está em Lá menor. Então, o 7º grau alterado, elevado, fazendo com que o 7º grau se torne sensível e caracterizando aqui o modo menor. Vamos ver agora aqui abaixo o círculo das quintas. A gente viu lá nos tetracordes que quando a gente coloca 2 tetracordes, então 4 notas, o segundo tetracorde começa numa quinta. E quando a gente sucede tetracordes, a gente vai encontrando as tonalidades com sustenidos. É isso aqui que eu estou falando. Ó. Vamos lá no capítulo de tetracordes. Quando eu tenho 2 tetracordes maiores, aqui 2 tetracordes maiores, eu tenho Dó maior sem nenhuma alteração. Ao colocar um terceiro tetracorde, surge um sustenido e eu tenho Sol maior. Ao colocar o 4º tetracorde, surge aqui o Ré maior e eu tenho 2 sustenidos. Ao colocar o 5º tetracorde, eu vou ter 3 sustenidos e eu tenho um Lá maior. Ao colocar aqui o 6º tetracorde,
eu tenho aqui Mi maior com 4 sustenidos, e assim por diante. Então, eu vou sucedendo as tonalidades por quintas, aumentando de um em um sustenido. Se eu faço esse mesmo movimento descendente, aqui eu coloco sucessão de tetracordes menores, superiores, descendentes. Por quê? O menor superior, ele é 1, 2, 2. Se ele é descendente, ele é, na verdade, o retrógrado do maior, que é 2, 2, 1. 2, 2, 1 é maior, 1, 2, 2 é o menor superior. É só que descendente. Então, é como se fosse o maior, o tetracorde maior, só que descendente. Então, quando eu vou sucedendo esses tetracordes, eu vou encontrar aqui, com 2 tetracordes a partir de Dó, eu encontro Dó maior. Se eu coloco o terceiro tetracorde aqui, eu tenho que separá-lo por um tom, eu vou encontrar o Si bemol, um bemol, e aí eu tenho Fá maior. Se eu coloco mais um tetracorde, o 4 tetracorde, eu tenho aqui 2 bemóis, o Si bemol e o Mi bemol, e vou ter Si bemol maior. No quinto tetracorde, eu vou encontrar Mi bemol maior, com 3 bemóis, Si, Mi, Lá. Se eu coloco mais um tetracorde, eu vou ter Lá bemol maior, com 4 bemóis, Si, Mi, Lá e Ré. E assim por diante. Então, voltando lá ao nosso círculo das quintas. Então, se eu vou aqui no sentido horário, eu vou encontrar as tonalidades progressivamente com mais sustenidos. Então, a partir de Dó maior, a primeira que eu tenho Sol maior, a segunda Ré maior com 2 sustenidos. Sol maior com 1 sustenido, Ré maior com 2 sustenidos, Lá maior com 3 sustenidos. E encontro aqui também os relativos menores de cada tonalidade maior. Então, Dó maior, Lá menor, Sol maior, Mi menor, Ré maior, Si menor. E se eu for no sentido anti-horário, eu vou encontrar aqui as tonalidades com bemóis. Primeiro, com um bemol, Fá maior, ou Ré menor. Com 2 bemóis, Si bemol maior, ou Sol menor. Com 3 bemóis, Mi bemol maior, ou Dó menor, e assim por diante. Nós vamos ver lá num capítulo bem posterior, quando a gente for estudar modulação, a gente vai ver tonalidades vizinhas. As tonalidades vizinhas são justamente as tonalidades que têm uma alteração a mais, uma alteração, seja para mais ou para menos, né? Então, no caso, Sol maior é vizinho Ré maior, que tem uma alteração a mais, ou Dó maior, que tem uma alteração a menos. De Dó maior, Sol maior, que tem um sustenido, ou Fá maior, que tem um bemol. E seus relativos menores, né? E seus relativos menores, que também têm a mesma armadura, ou um a mais, ou um a menos. Aqui, nessa parte de baixo do círculo de quintas, a gente tem as tonalidades que a gente chama das tonalidades mais distantes. E aqui tem uma palavrinha, enarmônico, que a gente vai ver no capítulo posterior, no capítulo 19, o que são enarmonias. Mas isso fica para o próximo capítulo. Mas então, a partir desse ciclo das quintas e da formação das tonalidades, a gente tem a ordem dos sustenidos. A gente tem a ordem dos sustenidos e a ordem dos bemóis que a gente coloca na armadura de clave. Então, a gente sempre segue essa ordem. Com sustenido, a armadura de clave vai ser sempre assim. Com o sustenido vai ser o Fá sustenido, o segundo é o Dó sustenido, o terceiro Sol sustenido, o quarto Ré sustenido, o quinto Lá sustenido, o sexto Mi sustenido e o sétimo Si sustenido. Com os bemóis é o contrário, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, com bemóis Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó,
Fá. Então, essa ordem dos bemóis dos sustenidos é interessante que a gente memorize Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, para encontrar de forma mais automática a tonalidade das músicas.